Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Hoje eu estou aqui para discutir contigo um tema interessante. Um aluno seguidor aqui embaixo, num dos vídeos do YouTube chamado Ciro Falcão, veio aqui me dizer que existe um projeto de emenda constitucional que tem, nesse caso, o intuito de, mudando a Constituição Federal, estabelecer uma obrigatoriedade aos municípios para a realização de concurso para contratação de procuradores. Ora, os municípios, nós sabemos, muitos deles contratam serviços de advocacia privada para a defesa dos seus interesses com base na licitação ou melhor, na sua inexigibilidade. Nós sabemos que é uma prática comum dos municípios. E isso acontece por várias razões. O município não tem grana para sustentar uma procuradoria, o município não tem muita demanda judicial, o município precisa do serviço de advocacia apenas num ou no outro ponto e assim sucessivamente. Nós sabemos que esses fundamentos, eles são fundamentos que valiam há um tempo atrás. De fato, muitos municípios não tinham atuação processual. Hoje, com o processo eletrônico, a coisa não é tão assim. Praticamente todos os municípios possuem demandas judiciais. Sejam demandas propostas pelo próprio município, sejam demandas que o município tem que enfrentar na qualidade de ente federado responsável pela execução de políticas públicas. O que o Ciro veio nos dizer é de fato importante, muito importante. Mas o que eu preciso dizer é que projeto de emenda constitucional que tem o intuito de obrigar os municípios a contratar procuradores por meio da realização de concurso não é novidade. Nós temos ou tínhamos uma PEC tramitando no Senado Federal, a PEC 17 de 2012, com o mesmo intuito: obrigar os municípios a contratar procuradores para a defesa dos seus interesses judicialmente e extrajudicialmente. Essa PEC foi arquivada no final da legislatura de 2018, e aí a PEC 7 de 2019, que nesse caso é a PEC informada pelo Ciro, nada mais é do que a continuação da PEC 17 de 2012, na qual houve um pedido de desarquivamento. Então, trata-se, na verdade, do mesmo interesse: a modificação da Constituição Federal para obrigar os municípios a contratar procuradores por meio de concurso público. Mas isso vem sendo discutido desde 2012 e ao assunto não foi dada a devida importância, tanto que ele foi arquivado. O pedido de desarquivamento é importante? Sim, é de fato importante, porque significa dizer que a ideia da mudança constitucional para essa obrigatoriedade aos municípios não morreu. Mas não é uma notícia para que você possa, nesse caso, pensar assim: vou parar tudo o que estou fazendo e vou estudar só para a Procuradoria Municipal, porque saindo essa PEC, todos os municípios vão ser obrigados a contratar. Direcionar os seus estudos para a Procuradoria Municipal é algo que eu já venho falando aqui no canal há algum tempo, inclusive tem um vídeo dizendo que a bola da vez é a Procuradoria Municipal, mas não necessariamente por conta da PEC. A bola da vez é a Procuradoria Municipal porque nós temos uma paralisação completa dos concursos da Advocacia Geral da União, entraram todos na geladeira. Os concursos de PGE, os mais interessantes, acabaram de acontecer, existem alguns por acontecer, mas sem notícias novas sobre tramitação de concursos, como por exemplo Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Paraíba, e nós temos as procuradorias municipais publicando editais praticamente todos os meses. Muito fruto também de uma atuação do Ministério Público no sentido de bater de frente com os municípios na tentativa de fazer com que os municípios contratem procuradores, firmando muitas vezes termos de ajustamento de conduta nesse sentido, uma vez constatada várias irregularidades na representação dos municípios por meio de contratação de advogados privados. Não irregularidades no exercício da advocacia, mas na própria contratação. Muitos dos casos que eu enfrento também como advogado da União, a gente percebe as contratações irregulares de advogados privados por parte de municípios, o que prejudica inclusive o andamento processual quando o município é autor da ação ou muitas vezes demandado. A verdade é que os municípios cada vez mais precisam se atualizar no sentido de obrigarem efetivamente a sua administração a ter uma representação judicial e extrajudicial concursada, porque raros são os municípios que não precisam demandar em juízo, seja em busca de interesses jurídicos que intentam ter, especialmente em face da União Federal, levando em consideração inclusive a questão de repasses de verbas públicas federais para os municípios, como aconteceu, por exemplo, no clássico caso do Fundef, e também no caso também dos municípios serem demandados.
É raro o município que não tem contra si demanda judicial, como, por exemplo, na política pública saúde ou na política pública assistência social como um todo. Então, veja, nós temos cada vez mais uma demanda crescente, seja para interesses municipais em juízo, seja para a defesa dos interesses do município em face de pretensões jurídicas deduzidas por autores. Então, não é mais sustentável a possibilidade do município poder contratar esporadicamente escritórios de advocacia privado, e já passou da hora, na minha opinião, dos municípios terem suas procuradorias próprias e, obrigatoriamente, procuradorias instaladas com procuradores concursados. Se o objetivo é se preparar para os concursos da advocacia pública municipal com base na tendência de que esses editais de procuradorias municipais estão cada vez mais presentes e cada vez mais nós temos uma publicação mensal em maior quantidade de procuradorias municipais, muitas delas bastante interessantes, como tivemos ontem a publicação do edital da PGM Londrina, tudo bem, mas não se confie só na PEC. A PEC, de fato, tem um peso importante porque o tema volta para a pauta, ele simplesmente não morre, mas não por conta da PEC necessariamente, nem você deve esperar a aprovação dessa PEC. Se você quiser estudar para a Procuradoria Municipal, é a bola da vez. Agora, sendo aprovada a PEC, aí sim, nesse caso, passa a se tornar obrigatoriedade constitucional e você vai ter aí os municípios obrigados a contratarem procuradores nos ditames da Constituição, assim como já acontece para estados, assim como já acontece para a União Federal. Então, todos os municípios, se quiserem ter serviços advocatícios ou defesa judicial e extrajudicial por parte de profissionais da área jurídica, nesse caso, precisarão instalar suas procuradorias e contratar procuradores por meio de concurso público. A PEC 7 de 2019, que nada mais é do que um desarquivamento da PEC 17 de 2012, estabelece o seguinte, uma alteração no artigo 132 da Constituição Federal para dizer o seguinte: os procuradores dos estados, do DF e dos municípios, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e consultoria jurídica das respectivas unidades federativas. E a justificativa do projeto diz assim, é importante: a Constituição prevê em diversas normas tratamento isonômico para a administração pública da União, Estados, DF e municípios, sobressaindo o artigo 39 da Carta Magna, que estabelece, em regras, disposições semelhantes para todos os entes da Federação no tocante aos servidores públicos. Os artigos 131 e 132 da Constituição Federal não trazem qualquer referência à advocacia pública municipal, o que possibilita interpretações que não se coadunam à basilar organização política administrativa do país, inclusive o desempenho de tais atribuições por profissionais sem qualquer vínculo efetivo com os municípios. Ou seja, o ataque é justamente a contratação por parte dos municípios de advogados privados para a defesa dos seus interesses judiciais e extrajudiciais. Em decorrência, a proposta de emenda à Constituição ora apresentada busca corrigir tal distorção em respeito à organização política administrativa consagrada na Constituição Federal. Incorporar ao artigo 132 a exigência de que as procuradorias municipais também tenham seus quadros organizados em carreira e providos por concurso público de provas e títulos. Então, a questão todinha aqui é, de fato, a questão municipal, ou seja, dar obrigatoriedade aos municípios da contratação de advogados somente por meio de concurso público de provas e títulos, nesse caso específico, organizando certames e instalando as devidas procuradorias municipais. Óbvio que isso entra no pacote, na conta, mas não dá para se basear somente nessa PEC para dizer vou estudar para os concursos de procuradoria municipal. Se você tem interesse numa procuradoria municipal que não tem procuradoria instalada, não se confie necessariamente só na existência da tramitação da PEC de que esse município vai ter a obrigatoriedade de instalar a procuradoria. Mas, como disse, a bola da vez são os concursos de procuradoria municipal e sim, se eu estivesse estudando para os concursos da advocacia pública municipal, eu estaria muito contente com o desarquivamento da PEC 17 de 2012 e a continuidade do tema por meio da PEC 7 de 2019. Então, muita atenção, porque realmente município é bola da vez
Se você quiser redirecionar os seus estudos, existem muitos argumentos para isso. Nós temos tido muitas procuradorias interessantes com edital publicado e, fatalmente, para isso você precisa estudar também duas disciplinas que são muito cobradas em concursos de procuradoria municipal, como ambiental e urbanístico. Seria aí uma possibilidade de associar essas disciplinas ao núcleo duro constitucional, administrativo, processo civil, tributário e financeiro para começar a se dar bem nesses certames. A notícia de fato é boa, mas ela não chega a ser necessariamente uma novidade e não chega necessariamente a sustentar os estudos mais acentuados para a Procuradoria Municipal, embora existam muitos argumentos para que você possa direcionar seus estudos para esse tipo de concurso. É isso. Se você quiser continuar recebendo vídeos como esse, se inscreve no canal, clica no sino que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu subir vídeo novo, você vai ser notificado por e-mail e também pelo celular. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.